Eu queria hoje a gente começar a falar, né, na verdade, o tema da aula de hoje é o desenvolvimentismo do setor público nacionalista, dos nacionalistas, né? Nas aulas anteriores a gente viu as outras correntes de economistas ditos desenvolvimentistas. Vou pegar aqui a apresentação. Pronto. Então, como eu disse, nas outras aulas a gente viu outras correntes entre os chamados desenvolvimentistas que a gente tem visto, né? Na última aula que eu gravei uma aula sobre o Roberto Campos, e a gente tem, então, feito esse percurso, né? Para acompanhar definitivamente o livro do Belchovsky, né? Falta a gente dar uma olhada nos chamados socialistas, que, como eu tinha dito antes, a gente, normalmente, nos cursos, às vezes a gente não consegue chegar nesses autores, né? E a gente deve fazer isso na semana que vem, né? Na aula de hoje, então, a gente termina com as... Peraí, deixa eu puxar isso aqui, depois eu volto. A gente termina com essas três correntes desenvolvimentistas. A gente também já viu os desenvolvimentistas do setor privado. Na semana passada, a gente viu os desenvolvimentistas não nacionalistas, né? Fizemos uma gravação sobre o Roberto Campos. E nessa semana, então, vamos pegar essa corrente nacionalista. Hoje, mais uma apresentação. E na próxima... E amanhã eu deixo gravado uma aula... Na verdade, não sei se é uma aula, uma apresentação, vamos dizer assim, sobre o Celso Furtado. Na verdade, tem muita coisa sobre essas correntes não nacionalistas e nacionalistas, e especialmente os desenvolvimentistas nacionalistas. É um volume muito grande de coisas, de discussões, né? E o Celso Furtado em particular também, certo? Se quem assistiu a gravação do Roberto Campos, né, eu chamei a atenção que o Roberto Campos era um cara que tinha sido um partícipe muito grande, vamos dizer assim, em alguns momentos chaves de decisão da economia brasileira, né? Ele foi um cara-chave no Juscelino Kubitschek, ele foi um cara-chave no início dos militares, né? Além disso, enfim, ele teve em Bretton Woods, ele teve na Constituinte. Então é um cara que está muito presente, e quem está fazendo, por exemplo, trabalho sobre ele, vê que as publicações dele talvez não sejam tão fartas assim, certo? Principalmente publicações antes de 64, né, nessa fase efetivamente desenvolvimentistas, não são tão frequentes, é mais difícil de achar, etc. Então, e já tem muita literatura, muita coisa sobre essas pessoas. Quando a gente pega os nacionalistas, além também de ser um volume maior de pessoas, né, os principais desses nacionalistas, que é o Furtado, a Conceição Tavares, esse pessoal, né, o volume de literatura que tem sobre essas pessoas é grande. E mais, eles publicaram muita coisa também ao longo de muito tempo, né? Eles estão, além de pessoas que publicaram coisas sobre a política, o que fazer, etc., né, que é um pouco o viés que a gente está dando, né? Eles escreveram muito sobre a história econômica do país, reflexões sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A principal obra do Furtado é a Formação Econômica, né? Mas que ainda, no fundo, é uma obra até quase da juventude dele, certo? Quer dizer, e depois ele tem vários textos, análise do modelo brasileiro, etc., que então, são livros de história, além de história econômica, vamos dizer assim, além de livros discutindo o que talvez eu vá dar mais atenção na gravação de amanhã, que é a ideia do desenvolvimento, a ideia do modelo de desenvolvimento dele, né, a definição de subdesenvolvimento, que, enfim, também é um lado importante. A mesma coisa a Conceição, certo? Tem vários aspectos. Então, eu diria que a gente vai fazer aqui hoje, amanhã, é basicamente botar um pouquinho de alpiste aí para as pessoas bicarem, certo? Quer dizer, mas, né, a refeição mesmo, a pessoa vai ter que escolher e se dedicar, mas é
É jogar no Google e você vê a multidão de coisas que tem sobre essa corrente e esses autores em particular. Né? Então, o que eu queria hoje é fazer como eu fiz nas outras, certo? Quer dizer, ver o que separa um pouco os chamados desenvolvimentistas nacionalistas do restante. É óbvio que, quando a gente já falou dos não nacionalistas, a questão do capital estrangeiro, né, é um elemento chave, né, nessa separação. Né? A ideia é não que os nacionalistas sejam contrários ao capital estrangeiro, mas eles aceitam o capital estrangeiro com muito mais restrições. Certo? E a gente pode também dizer que, em relação ao envolvimento das estatais, etc., o grupo dos chamados nacionalistas também imagina um envolvimento muito maior das empresas estatais, inclusive assumindo, muitas vezes, o papel que as empresas estrangeiras deveriam, talvez, assumir. Então, os nacionalistas sempre vão ser defensores da Petrobras, eles vão ser defensores da CSN, enquanto empresas não só nacionais, mas também estatais. Certo? Então, a gente tem, normalmente, o envolvimento do Estado para esse grupo de nacionalistas é muito maior. A gente vê menos nesse grupo nacionalista as críticas, por exemplo, que o Roberto Campos, ou o Lucas Lopes, ou o próprio Valentim Bolsas, que são não nacionalistas, fazem a própria presença do Estado. Né? Então, eles têm uma certa visão de que o Estado comete erros, tem falhas, e tem que ter um certo limite. Né? Isso, não todos, mas uma boa parte dos desenvolvimentistas não nacionalistas tem. Os nacionalistas têm uma visão menos crítica, vamos dizer assim, à intervenção estatal, reconhecem alguns problemas, mas são defensores de um grau muito mais elevado de estatização do que os outros desenvolvimentistas. Né? A questão também da estabilidade monetária, né? Os desenvolvimentistas nacionalistas têm uma visão de inflação claramente estruturalista, certo? Quer dizer, né? Então, você vai separar esses caras também. É isso que eu queria um pouco conversar com vocês hoje, certo? Quer dizer, e amanhã a gente pega um deles, então, que é o Liceu Furtado. O que, só para a gente lembrar, certo? Quer dizer, talvez os desenvolvimentistas nacionalistas, vamos dizer assim, são aquilo que a gente definiu claramente como desenvolvimentismo, né? Usando a definição do Belchovsky, né? A defesa da industrialização, o Estado, e um Estado que vai bem, bem longe, vamos dizer assim. Né? Os desenvolvimentistas do setor privado e os desenvolvimentistas não nacionalistas veem uma participação, seja das empresas privadas, seja das empresas multinacionais, com maior força. Né? Então, esse B, C e D aí, certo? Na mão dos nacionalistas, vamos dizer assim, vai bem longe, certo? Quer dizer, é um Estado que planeja de maneira forte, integral, né? De novo, tem uma briga entre, né, o próprio Furtado, certo? Ou a própria CEPAL com o Roberto Campos, com o Gudan, com o pessoal que a gente chamou aqui de não nacionalistas, né, de um planejamento mais restrito, mais seccional, mais limitado. Né? Os nossos amigos nacionalistas veem um planejamento um pouco mais, eu não diria total, talvez seja a palavra seja exagero, mas mais amplo, e que abrange um volume maior de setores e principalmente de regiões. Né? E o papel do investimento direto, ou seja, o papel da intervenção do Estado diretamente, na forma de estatais, né, também vai mais longe, certo? Porque a iniciativa privada é insuficiente, se você joga a iniciativa privada estrangeira como tendo que ser limitada, então, obviamente, que as estatais vão ampliar o seu papel. Então, são talvez os que mais acolhem, vamos dizer assim, essa definição de desenvolvimentismo. Né? Então, se a gente olhar, né, esses desenvolvimentistas, vamos chamar assim, nacionalistas, que, aliás, só uma outra questão, por exemplo, para muitos autores, os outros não são desenvolvimentistas. Né? Os desenvolvimentistas mesmo são esses que a gente está conversando hoje. Certo? Os outros são, enfim, filhotes bastardos, vamos chamar assim, certo? Mas
Como eu disse, a gente usou uma definição do Belchovsky que é mais ampla um pouco e que abarca essas pessoas. Então, quer dizer, como a gente tem visto, certo? Quer dizer, esse desenvolvimentismo que vai nascer, vamos dizer assim, grosso modo, nos anos 20, e que vai criar forças, principalmente com Vargas nos anos 30, certo? Quer dizer, você vai ter, então, o que a gente chamou ali de desenvolvimentistas originais, né? A gente chamou a atenção que são os desenvolvimentistas do setor privado, vamos dizer assim, né? Pessoas que trabalharam com Vargas e que tiveram ali mais ou menos junto com o Roberto Simons, né? E já nessa fase, certo, existem algumas pessoas que elas se afastam um pouco dessa primeira turma de desenvolvimentistas do setor privado e ganham tem alguma discussão entre eles, certo? Quer dizer, né? Então, como eu disse, esses desenvolvimentistas do setor privado ou os desenvolvimentistas nacionalistas, eles estão trabalhando, eles estão fazendo as suas proposições, etc., dentro de instituições governamentais, que é o grosso aqui, um pouco, da maior parte dos autores que a gente está vendo. Então, dentro do Departamento de Administração do Setor Público, DASP, ou nos conselhos, o Conselho Nacional de Comércio Exterior, no Conselho Nacional de Política Internacional, de Política Industrial, enfim, nos vários organismos, eles estão ali, de alguma maneira, perdidos ou estão distribuídos ali, eles ainda estão se formando. E nesse grupo a gente tem, então, os chamados, a primeira geração desses desenvolvimentistas nacionalistas, vamos dizer assim, né, que tem aqui algumas pessoas, né, Marcelo Soares, Horta Barbosa, talvez sejam os mais conhecidos, né, que tem uma certa rixa, vamos dizer assim, com o Roberto Simonsen, certo? Na medida em que o Roberto Simonsen, ele também defende a participação do Estado, o planejamento, o protecionismo, essas coisas todas. Mas quando a gente vai discutir, por exemplo, as estatais, o Roberto Simonsen até defende que se passe, vamos dizer assim, uma espécie de um questionário. Né? Então, eu preciso industrializar o setor siderúrgico no Brasil. Né? Então, para o Roberto Simonsen, a primeira coisa que se faz, certo, é ver com o setor privado se o setor privado tem interesse por esse setor, se gostaria, e em que condições ele poderia participar disso. Dado a não participação do setor privado, aí sim entraria o Estado ou o capital estrangeiro. E aí ele talvez até possa defender o Estado. Né? E aí vão surgir, vamos dizer assim, então, as correntes. Né? Então, já nesse momento, existem algumas pessoas que se afastam um pouco do Roberto Simonsen por acreditar que, mesmo onde talvez exista até uma certa vontade, vamos dizer assim, do setor privado em participar, em certas situações é preferível a estatização do setor, né? Por razões tarifárias, por razões estratégicas, por questões vamos dizer assim, de como usar a matéria-prima, ou seja, não fazer produção com pouca adição de valor, enfim. Então, é isso que a gente chama atenção. Você pode, talvez, já nesse período inicial dos anos 30, ter uma separação entre o que a gente chamou no passado de desenvolvimentista do setor privado, que defende a industrialização, defende a participação do Estado, dos desenvolvimentistas do setor privado nacionalistas, que também defendem a industrialização, também defendem a participação do Estado, mas a participação do Estado é ampliada, certo? Quer dizer, principalmente quando a gente vai discutir as estatais, certo? A intervenção do Estado em setores, e principalmente em setores de bens intermediários, né? Para o pessoal do setor privado é só se o setor privado não quiser ou não puder. Né? E para os desenvolvimentistas aqui do setor privado, olha, pode ter razões que façam com que o Estado tenha que assumir esses setores, mesmo que haja interesse do setor privado. Né? Então, isso separaria um pouco, e essa separação já existe, vamos dizer assim, no momento onde talvez
a principal corrente, a corrente originária, seja dos desenvolvimentistas do setor privado, que é a turma do Simonsen, né, que é a turma do Roberto Simonsen, que é a turma da Fiesp, é a turma do Conselho Nacional da Indústria, etc. Né? Como eu disse, vai ter um grupo dessas pessoas que vão cada vez mais defender a participação do Estado, e vai ter um outro grupo que também se origina nesses desenvolvimentistas do setor privado, que vão ir para uma defesa, não, se o setor privado nacional não entrar, tente o setor estrangeiro primeiro, né? Tente as multinacionais em primeiro lugar. Né? Então as coisas vão se separando aí um pouco. Né? Então, só para ressaltar, são pessoas que a gente talvez... o grande nome aí nos anos 30, 40, no início desse desenvolvimentismo, ainda é a turma do Simonsen, né? Mas, se você procurar, já existem alguns autores, vamos dizer assim, que têm uma visão, principalmente dessa questão de estatal, um pouquinho diferente, são mais estatizantes, vamos dizer assim, do que os outros. A partir desse primeiro grupo, vamos dizer assim, de desenvolvimentistas nacionalistas, certo? Quer dizer, esse grupo ele vai ganhando força, vamos dizer assim, nos anos, ao longo do tempo. No Estado Novo, esse grupo vai se fortalecer, né? Depois da guerra, né, a gente viu que naquela disputa entre o Simons e o Gudin ganha uma certa projeção, vamos dizer assim, né? Então os liberais assumem um pouco à frente no começo do governo Dutra, mas logo em seguida, certo? Logo em 47, 48, existe uma virada, vamos dizer assim, um pouco no governo Dutra, uma virada desenvolvimentista no governo Dutra, né? E nesse momento também existe uma certa perda de capacidade desses primeiros desenvolvimentistas do setor privado. Existe a morte do Roberto Simonsen, e depois o Evaldo Lodge também vem a falecer, então esse grupo fica um pouco aquém. E um pouco mais para frente, existe o surgimento, como a gente disse, da CEPAL. Né? Da CEPAL entra em cena o Celso Furtado, e esse grupo, vamos dizer assim, que vem do Estado Novo e que está meio que resistindo, um pouco disperso ali durante o governo Dutra, esse grupo vai se reagrupar, talvez com algumas pessoas novas, né, e formar o grande grupo de desenvolvimentistas nacionalistas que a gente conhece, certo? Quer dizer, né, que vai ter uma influência... Esse é o grupo que tem influência muito forte da CEPAL, né, e é um grupo, vamos dizer assim, de certa maneira, capitaneado principalmente pelos Furtado. Né? Mas existem várias pessoas muito interessantes nesse grupo, certo? Quer dizer, aqui o jovem Furtado, certo? Mas nesse segundo grupo, né, tem pessoas que valeria muitas vezes a gente dar uma olhada de novo sobre eles. Né? O Rômulo de Almeida, o Jesus Soares Pereira, enfim, tem aí o Evaldo Correia de Lima, um cara também importante. Então, são pessoas que estão trabalhando forte, eles acabam se juntando, né? Eles vão montar uma revista, vai ter um congresso brasileiro de economia, onde essas pessoas vão se destacar, né, e vão assumir um pouco a liderança política nesse congresso e vão ganhar força. Com o tempo, essas pessoas eles vão... Aqui tem 4 deles, né? Tem o Jesus Soares Pereira, o Rômulo de Almeida e o Cleanto. No meio tem uma outra pessoa que é o Inácio Rangel, né? O Inácio Rangel é um outro caso complicado, certo? A gente não sabe muito bem onde classificar. Normalmente, todo mundo classifica o Inácio Rangel como um economista, também um desenvolvimentista nacionalista, etc. Mas o Belchowski botou ele como um caso à parte, certo? Quer dizer, ele dedica um capítulo só a ele, meio que à parte. Enfim, ele tem muitas questões... ele briga um pouco com outras pessoas, mas ele é um caso muito interessante. No fundo, ele está um pouco esquecido hoje no Brasil. Ele tem um livro sobre inflação, que muita gente diz que é a vertente, vamos dizer assim, desenvolvimentista da ideia de inflação inercial, ou os primórdios da ideia não é de inflação inercial, é da visão da Unicamp de inflação
Na aula sobre inflação, eu vou falar um pouco sobre essa ideia do Inácio Rangel, né? Então, ele talvez, algumas pessoas não colocam junto com os outros, certo? Mas eles tem um livro que saiu no Rio de Janeiro, que chama Os Boêmios Cívicos, que são essas pessoas, acho que talvez pudesse botar, talvez, acho que tem mais um, acho que, enfim, que são, enfim, pessoas que estão trabalhando em dois lugares principais, certo? Eles estão na assessoria econômica, que é um órgão que o Vargas criou, e que muitos desses nacionalistas estão ali, é uma assessoria diretamente ligada a eles, esses caras estão do DASP, que tem uma assessoria econômica que faz uma assessoria diretamente ligada à presidência, por fora do Ministério da Fazenda. E um outro local onde essas pessoas também circulam bastante, vão disputar com a turma dos não nacionalistas, que é no BNDES, né? Muitos deles também estão na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, etc. Mas, como eu disse, esses boêmios cívicos, eu já falei isso em sala, quando a gente ainda estava em sala, né? Eu acho interessante a palavra, boêmios cívicos, né? Me dá a ideia assim, de 3 ou 4 pessoas, né? Uns 4 pessoas que trabalham durante o dia lá no governo, etc., fazem seus trabalhos todos, e de noite vão encher um pouco a lata, tomar umas biritas, tá certo? E continuam ali discutindo o país enfim, com o lado preocupado com os destinos da nação e tomando, eu não sei se é exatamente isso, eu infelizmente não li o livro completamente dos Boêmios Cívicos, tá certo? Mas essa é a impressão que dá, né? Então, mas enfim, é um trabalho que você destaca alguns dessas pessoas que estão ali trabalhando nesse momento, que são, em geral, considerados desenvolvimentistas nacionalistas, certo? Então, esses desenvolvimentistas nacionalistas, como eu disse, né, o primeiro grupo tem origem aí meio dispersa no governo Vargas, e esse segundo grupo, que é o grupo mais forte, certo? Ele vai estar, vamos dizer assim, principalmente na assessoria econômica da presidência, né, principalmente depois que o Getúlio voltou, vão participar da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e do grupo no grupo no BNDES. Eles vão, então, herdar, vamos dizer assim, do primeiro grupo uma série de preocupações, vamos dizer assim, né, que é aquilo que a gente já falou, desenvolvimentismo, indústria, Estado, e tem uma visão, vamos dizer assim, de Estado maior do que o grupo do Roberto Simons, certo? Quer dizer, e eles, no fundo, vão acabar substituindo esse grupo do Simonsen, certo? Com a morte dele, com a morte do Evaldo, etc. Eles vão, inclusive, ter uma presença relativamente forte no departamento econômico da Confederação Nacional da Indústria, principalmente o Rômulo de Almeida. Ali vai produzir, junto com o Evaldo Correia de Lima, uma revista que chama Estudos Econômicos, né? Eles têm, no primeiro momento, alguma ligação com a GV, certo? Estão por trás da revista Conjuntura Econômica, que tem até hoje essa revista, mas eles vão perder né? Essa revista também vai acabar sendo um pouco liderada depois pelos liberais mais para frente. Mas aí essa passagem do primeiro para o segundo grupo, e esse segundo grupo, então, vai estar principalmente ligado aí à assessoria econômica, ao BNDES. E depois, quando o Furtado for criar a Sudene, tem uma boa parte desses casos que vai com o Furtado para a Sudene. Como eu tinha dito, eles participam, vamos dizer assim, desse primeiro Congresso Brasileiro de Economia, e nesse primeiro Congresso Brasileiro de Economia eles acabam fundando depois o chamado Clube dos Economistas, e a partir também desse Clube de Economistas se publica uma outra revista, que é a Revista Econômica Brasileira, não confundir com a Revista Brasileira de Economia, que é uma revista lá já ligada à GV. Certo? Então, esses são um pouco os locos onde essas pessoas transitam. Né? Então, se é para procurar, é ir na assessoria econômica da presidência. Né? Mas, normalmente, eles estão também no BNDES, né? E, em parte, eles estão substituindo essas pessoas na Fiesp, no Conselho Nacional da Indústria, estão brigando lá com os desenvolvimentistas mais no setor privado. Tem um lugar, certo, onde
normalmente também é muito ligado a esses grupos nacionalistas, que é o ISEB. Inclusive, o próprio Inácio Rangel é ligado ao ISEB, e lá no ISEB você tem outras pessoas, que são Guerreiro Ramos, o Hélio Jaguaribe, que é um grupo todo de pensadores nacionalistas. Então, a gente poderia colocar o ISEB como um órgão também dos movimentistas nacionalistas, né? Até porque eles também publicam nos principais livros da publicação do ISEB, que é o Cadernos do Nosso Tempo. Tem algumas pessoas que não usam o ISEB, né? Falam, são grupos irmãos, tá certo? Mas porque, na verdade, o ISEB não é exatamente economistas, certo? Vai mais do que economista, ou vai menos, sei lá. Né? São sociólogos, né? O Guerreiro Ramos, o Hélio Jaguaribe, são pessoas de uma... Enfim, não estão discutindo exatamente os mesmos termos que os economistas. Outras pessoas dizem, não, tudo farinha no mesmo saco, tá certo? A gente pode juntar todo mundo. Então, aí vai depender do autor que está fazendo a classificação das pessoas, né? Mas, normalmente, quando a gente fala dos desenvolvimentistas nacionalistas, a gente faz uma correlação com o ISEB, certo? Quer dizer, mas a ideia aqui, quer dizer, o que junta, principalmente a ideia do nacionalismo, o tema, como eu disse, é um pouco diferente, uns são economistas, desenvolvimento, etc. Mas o ISEB vai... Da mesma maneira que a CEPAL, por exemplo, nos anos 60, ela vai ter uma influência da sociologia muito forte, com a pessoa que vai substituir o próprio Prebisch ali, etc. Então, aqui no Brasil também, né, você tem um pouco essa influência da ciência política, da sociologia, até para entrar na discussão. Isso a gente vai ver na aula, não na próxima, mas na outra, certo? Quando a gente falar um pouco mais da esquerda, certo? A gente também vai falar da teoria do desenvolvimento, falhou aqui. O pessoal do Fernando Henrique, certo? Que vem também da sociologia, né? E vai falar da teoria da dependência, né? Desculpa. Então tem aqui uma discussão que vai envolver coisas que vão além da economia. Então o ISEB aí fica o clubinho do lado, ali dos amigos do lado. Mas vários nacionalistas, como disse, que publicam nas revistas dele, tem relações fortes com o pessoal, com os isebianos aí, certo? Então, essa é um pouco a ideia geral desses nacionalistas. Eles estão principalmente na assessoria econômica, no BNDES, né? Eles têm uma ligação muito forte com a CEPAL, né? Estão ligados, então, também ao clube dos economistas, e tem essa discussão com o ISEB, certo? Quer dizer, os principais nomes é o Celso Furtado, o Rômulo de Almeida, né? O Américo Oliveira, o Evaldo Lima, né? Se você quiser botar um pouquinho mais para frente, aí você vai botar também a Maria da Conceição Tavares, né? Quer dizer, nessa época, principalmente a jovem Tavares, certo? Você pode botar o Serra, de certa maneira, num certo momento também aí, né? Mas esses já são pessoas que vão trabalhar principalmente já nos anos 60 e 70, certo? Então, talvez vai depender do corte temporal que você faça. Essas pessoas que estão aí, o Celso Furtado, o Rômulo e o Américo, são basicamente autores dos anos 50, final dos 50 e dos anos 50 e dos anos 60, né? Principalmente 50. A publicação, então, como eu disse, é a Estudos Econômicos, que não é Estudos Econômicos da USP, certo? E a Revista de Economia Brasileira, a Revista Econômica Brasileira, que não é a Revista Brasileira de Economia, certo? Então, as defesas a gente já, de certa maneira, conversou. É uma industrialização, a ideia de uma industrialização não setorial também, é uma industrialização completa do país. Ele quer fechar a matriz industrial, né? Não é industrializar um setor para exportar, é uma industrialização fechada não, isso é uma discussão. É uma industrialização, vamos dizer assim, que envolve todos os setores, todos os subsetores da indústria, né? Então, você tem bens de consumo duráveis, bens de capital, bens intermediários, então, uma industrialização ampla, né? Como solução para o atraso brasileiro, certo? Para o subdesenvolvimento nos termos do
do Furtado, né? E uma industrialização que só vai ocorrer com a participação do Estado, uma forte participação do Estado, a partir principalmente de um planejamento, e esse planejamento é um planejamento bem abrangente, né? Então aí tem uma discussão com os desenvolvimentistas não nacionalistas, né? A gente conversou, essa é uma coisa que deixou, inclusive, o Furtado briga com o Juscelino por causa disso, né? Ele vai olhar o plano de metas, e o plano de metas é um plano parcial, né? E ele diz, olha, o plano de metas é aquém das necessidades da economia brasileira, né? O plano de metas é um setor, praticamente, é um setor de indústria ligado ao automóvel e o que tem em torno, certo? Quer dizer, então você pega a indústria automobilística, faz as relações intersetoriais e vê os outros setores que são necessários para o setor da indústria automobilística crescer, né? Tem um pouco de exagero nessa minha frase, mas isso não é a frase do Furtado, mas, grosso modo, é por aí. São alguns setores de bens de capital, que são os pontos de germinação, né, que tem efeito sobre outros setores e isso morre, né? Então, a grande crítica do Furtado, por exemplo, é que não envolve uma boa parte da heterogeneidade estrutural brasileira que está, por exemplo, no Nordeste, no campo, né? Então não tem agricultura, não tem regiões, tem uma série de falhas. Ele queria um planejamento um pouco mais amplo da economia brasileira. E é justamente nessa crítica que o Furtado faz, né, e ele expressa essa crítica ao Juscelino, certo? O Furtado ficou bravo com o plano de metas, né? E não é só bravo, foi embora, né? Foi embora do Brasil. Ainda bem que foi, certo? Porque nessa hora que foi ele vai para a Europa e é ali que ele escreve Formação Econômica do Brasil, né, que é publicado em 58. Né? Enfim, na verdade já estava bem, já estava escrita, etc. Mas vem com um livro mais feitinho, certo? Quer dizer, que ele já tinha publicado outras partes, enfim, anteriormente. Então ele vai para fora, na verdade ele volta a trabalhar um pouco sobre a visão do Brasil, que ele estava ali, e quando ele volta a conversar com o Juscelino, e o Juscelino concorda com ele, fala, você tem razão, a gente deixou o Nordeste de lado. E o que você quer para o Nordeste? Certo? Então, nessa altura, o Furtado vai lá e faz um planejamento para o Nordeste, né? Faz um planejamento amplo para o Nordeste. Ele, a pedido do Juscelino, ele entrega para o Juscelino, são os estudos técnicos do Nordeste, e a partir desses estudos técnicos é que o Juscelino cria a Sudene e entrega a Sudene na mão do Furtado. Isso dá um problema político gigantesco, certo? Quer dizer, essa é uma historinha boa de vocês olharem por aí, o enfrentamento que o Furtado, o próprio Juscelino tem nas propostas e na criação e na implementação da Sudene, né? Porque ele vai brigar com muitos dos políticos nordestinos que estavam acostumados a trabalhar o negócio da minguar dinheiro das secas pelo DENOX, do Departamento Nacional de Obras contra secas, né? Que é perfurar uns poços aqui, uns poços ali, né? E o Furtado vem com um plano mais amplo para a Sudene, que inclusive mexe em certas coisas que talvez não sei se fosse bom mexer, né? Que as condições sociais, condições de trabalho, as condições, inclusive, fundiárias do Nordeste. Então, mas, no fundo, essas histórias todas saem por uma certa crítica, vamos dizer assim, que esses nacionalistas têm em relação à abrangência que você tem o planejamento feito pelo plano de metas, né? E a outra defesa do Estado, que vai além dos outros desenvolvimentistas, é as empresas estatais, mesmo que sejam em setores que o setor privado deseja, né? O setor privado, seja nacional, seja estrangeiro, né? Tem setores que têm que sair estatizados por razões estratégicas, por razões de custo, enfim, talvez aí tenha alguma separação entre eles, quais são as razões, né? Então, o projeto dos nacionalistas é de uma industrialização bem planejado, fortemente planejado e fortemente apoiado pelas empresas estatais. Talvez os nacionalistas sejam as que têm mais ligação com as ideias da CEPAL, até por conta do Furtado.
Então, a ideia de superimportações, a ideia de desequilíbrios estruturais, ou chamada heterogeneidade estrutural, né? As noções de planejamento, todas essas teses cepalinas, né, são bastante fortes, né, no Brasil. Então, o uso da CEPAL, o uso dos argumentos cepalinos vai estar principalmente, então, né, a gente já discutiu como a CEPAL tem uma influência muito grande no Brasil e tem uma influência principalmente sobre os desenvolvimentistas do setor privado, público, nacionalistas. Muitos argumentos, inclusive, que não são usados pela CEPAL, são pouco usados pela CEPAL, são usados pelos desenvolvimentistas brasileiros, mas não pelos nacionalistas. Essas questões dos linkage, né, o Hirschman, etc., eu já falei, é importante, por exemplo, sobre o Roberto Campos, mas tem uma importância, não que o pessoal desconheça, mas não é o elemento-chave, por exemplo, nesses nacionalistas. Né? Então, essa ideia, vamos dizer assim, das estatais como um elemento que, né, não só supre o capital, a ausência ou a falta do capital nacional, mas e que também você tem que considerar certos setores que têm que ser estatizados por conta de custos, por conta de estratégia de uso dos minérios, etc. E principalmente uma coisa, então, que a gente talvez tenha falado mais na aula passada, com relação ao capital estrangeiro, certo? Quer dizer, a crítica a toda a ideia de, por exemplo, entregar ao capital estrangeiro a exploração de minérios, a decisão, a questão também de entregar questões energéticas ao capital estrangeiro, certo? Então, esses são setores estratégicos, certo? Talvez, né, por exemplo, bens de consumo, né, não seja tão importante, mas alguns setores para os nacionalistas são importantes. Né? Em relação a outras questões, então, o capital estrangeiro, acabou de dizer, certo? Quer dizer, o nacionalista não é necessariamente contra, mas existe alguns, tem que estar controlado e alguns setores não, certo? Quer dizer, então, são favoráveis às empresas estrangeiras, ao planejamento, a gente já chama atenção, né? São protecionistas, né? Talvez não tanto quanto o pessoal da Fiesp, certo? Mas são protecionistas. E em relação, por exemplo, à inflação, vamos dizer assim, você tem aqui uma concepção, vai nascer um pouco dentro da CEPAL, uma concepção própria de inflação, né? Que está muito ligado a essas heterogeneidades no processo de crescimento dos países. Né? Então, ao longo do crescimento, você tem certos gaps que vão ficando, certo? O que eu chamei em outras aulas de faltas, né? De excessos de demanda ou faltas de oferta. Né? E é por isso que, para eles, a inflação é um fenômeno real, assim, é um fenômeno real decorrente, né, de você ter uma agricultura que não produz a contento alimentos ou matérias-primas, você tem, assim, uma produção, em geral, nacional, que é de, por exemplo, bens de matérias-primas que também deixa a desejar, e você precisa, vamos dizer assim, importar esses produtos, aí você tem um problema no balanço de pagamentos, então você tem uma ligação entre o balanço de pagamentos e a inflação, você tem uma ligação entre o preço dos alimentos e a inflação, você tem uma ligação, se falta energia, entre o preço da energia e a inflação. Né? Então, essa é a concepção mais importante de inflação. A questão da política monetária pode até ser, certo, que tenha cometido excessos, né? O Furtado, no plano trienal, reconhece que existem problemas com déficit público, com inflação, etc., com questões monetárias, mas não é o X da questão. Né? O X da questão é a questão, vamos dizer assim, desse crescimento desequilibrado com pontos de falta de oferta, enfim, excessos de demanda, esses regulamentos setoriais, vamos dizer assim, de certa maneira, gerando processo inflacionário. Então,
resolver isso é um problema. Resolver essa inflação é mais importante, certo, do que só controlar a política monetária e a política fiscal. O problema todo, certo, da concepção estruturalista é que muitos autores estruturalistas, para resolver essa questão da inflação, eles impõem controles de preços. Né? Então, naqueles setores onde existe um excesso de demanda, uma falta de oferta, e onde os preços daqueles setores se destacam, né, crescem, eles muitas vezes propõem controles de preço. E isso é extremamente criticado pelos liberais e por outros grupos. Né? Então, para evitar a inflação, você impõe controle de preço. É óbvio que eles mesmos sabem que para evitar a inflação eu preciso ter um aumento da oferta desses produtos. Né? Mas enquanto esse aumento da oferta não vem, você controla a inflação via controle de preços, né? O que é talvez o lado mais criticável, vamos dizer assim, dessa concepção inflacionária. O próprio Goudin vai dizer, certo? Olha, se você controlar o preço nesse setor, a oferta nunca vai reagir. Então, ou você controla o preço e o governo faz a ampliação da oferta, ou esse negócio não vai funcionar. Né? Você controlar o preço, certo? Imaginar que o mercado vai ampliar a oferta desse bem, isso não vai acontecer. Né? Então, essa inflação estruturalista, esse combate da inflação estruturalista só causa mais problemas. Então, enfim, tem aí uma série de discussões. Por trás também da concepção então, estruturalista existe essa ideia de que você tem um norte principal para resolver o problema da inflação, que se não é o controle de preços, é ampliar a oferta, certo? Quer dizer, ampliar a produção dos bens. Né? Então, a política expansionista, de certa forma, certo? Quer dizer, ou uma política não expansionista, uma política monetária, uma política fiscal, que restringe o crescimento, né, ele restringe a expansão dos investimentos em certos setores que são causadores da inflação, ou não investimento é causador da inflação, e o investimento diminuiria a inflação para eles. Então, existe uma certa subordinação da política monetária e da política fiscal, vamos dizer assim, à política de desenvolvimento, certo? Né? Na medida em que a política de desenvolvimento ela vai acabar no longo prazo, resolvendo a questão da inflação, se ela consegue atacar esses buracos. Então, a gente tem um problema aqui. Né? E essa ideia de subordinação da política monetária à política de desenvolvimento também vai estar por trás da ideia de inflação, daqueles combates gradualistas à inflação, que a gente já conversou. Olha, impedir o crescimento vai derrubar a inflação para zero, isso não parece ser uma boa estratégia, certo? Né? Então, eles concordam, vou dizer, de que eu preciso conter os excessos de política monetária e política fiscal, mas para a própria inflação cair, eu preciso manter o crescimento econômico, principalmente se ele estiver viesado, vamos dizer assim, com investimentos em setores onde eu tenho falta de oferta. Bom, isso. Em relação às questões sociais, certo? Quer dizer, existe aí uma certa discussão que vai crescer muito ao longo dos anos 60. Certo? Então, no primeiro momento, vamos dizer assim, as questões sociais são um pouco deixadas de lado por esses autores. Eles imaginam, no fundo, que a industrialização traz o desenvolvimento social meio que a reboque. Então, não tem muita medida favorável, você não vai ler grandes coisas em torno da criação de medidas, sei lá, do tipo, no primeiro momento, reformas agrárias ou qualquer coisa assim, certo? O que tem, vamos dizer assim, é essa ideia de combater a heterogeneidade, mas isso é um problema econômico, certo? Então, a heterogeneidade vamos dizer assim, a pobreza, enfim, então você tem, né, a ideia geral de combater o subdesenvolvimento, mas esse combate é o processo de industrialização, é o próprio crescimento. E você imaginava, então, obviamente, que com a industrialização, com o crescimento, esses problemas todos diminuiriam por si. Né? Se a gente tem alguma coisa nesse sentido, talvez a atenção que eu tenho que dar, principalmente regionalmente, para essas localizações da política. Industrializar, mas se industrializar o Centro-Sul, de novo, a crítica que se faz ao plano de metas, sem nenhum efeito positivo sobre o Nordeste, não vai resolver o problema da desigualdade ou da
da estrutura produtiva desigual, a coisa parecida com isso. Então, você tem uma atenção para uma questão regional de maneira forte, porque por trás dela está implícito uma questão social, né? Agora, ao longo dos anos 50, e principalmente nos anos 60, né, a própria CEPAL também muda, e começa a existir uma defesa de uma atuação mais direta em relação a questões sociais, né? Então, você está incorporando no receituário, vamos dizer assim, políticas diretas de combate à pobreza, políticas diretas de combate à desigualdade, do tipo mudanças tributárias, do tipo mudanças reforma agrária, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, com o tempo, essas questões sociais vão assumindo um papel importante, principalmente na medida que você vai vendo que a industrialização por si só ela não é tão simples assim, né? Quer dizer, eu acho que é isso que muda um pouco as coisas ao longo do tempo, né? Então, como a gente disse, para resumir aqui nos nossos quadrinhos, certo? Quer dizer, né, a visão de inflação é a visão estruturalista, né? E com o tempo a ideia de que a questão distributiva ela não é resolvida por si só, e que é interessante, né? Ela não é resolvida por si só, mas como ela não se resolve, né? Como a industrialização não traz a resolução da questão da concentração da renda, por exemplo, é preciso agir sobre ela, porque aí você começa a inverter, né? E essa é a tese, por exemplo, estagnacionista do Furtado, como a concentração de renda não melhorou junto com o processo de industrialização, ela agora é um entrave ao próprio processo de industrialização, né? Então eu preciso desobstacularizar, acho que é isso, né? A industrialização agindo diretamente sobre a concentração da renda, sobre a pobreza, etc. Então, ao longo do tempo, essa mudança de percepção e, no final, né, a grande tese furtadiana, da Conceição, etc., né, é que, para a continuidade do processo de industrialização brasileiro, o processo de crescimento econômico brasileiro, eu preciso agir sobre a concentração de renda. E aí essa que fica a visão principal, certo? Mas talvez no início, né, talvez uma crítica que algumas pessoas fazem é que no início essa não tinha tanta clareza assim em relação a esse tipo de elemento, tá? Então aqui eu acho que a gente deu um pouco de conta aqui de um pouco dos principais elementos dessa visão nacionalista, também tem diferente dos autores, né? E eu queria então amanhã, vou dizer assim, eu vou gravar, né, a aula de amanhã, vou deixar ela gravada, espero conseguir deixar ela gravada amanhã mesmo, deixar para vocês essa história só sobre o Furtado, um pouco pegar mais o Furtado pela proa. Apesar de o Furtado não ser uma pessoa que se dá facilmente uma aula de uma hora sobre ele e pronto, certo? Quer dizer, mas é isso.